R$ 100.000 investidos em MXRF11 e Petrobras. Qual que rendeu mais? Quanto que dá para receber de dividendos mensalmente? E também vamos ver a diferença entre investir em uma ação e investir em um fundo imobiliário para a questão de recebimento de renda. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar aqui os dividendos recebidos em um ano, a valorização das ações e também qual que valeria mais a pena, olhando o quesito de dividendos recebidos, né? Que quanto que a gente conseguiria ter mensalmente. Só lembrando que as ações não pagam dividendos todos os meses, igual os fundos imobiliários. Essa diversificação, trazendo uma ação e um fundo imobiliário, iria trazer uma renda mensal mais fixa. Por exemplo, o fundo imobiliário vai pagar dividendo todos os meses. Já as ações vai pagar um dividendo ali mais específico, às vezes 4 vezes no ano. Tem ações que pagam mensalmente, ok, mas na maioria delas pagam 4 vezes no ano, 2 vezes no ano, ou até algumas uma vez somente por ano. Então aqui já vai ser uma comparação já mais realista para você que quer e sonha viver de renda, mas também quer ter ação no seu portfólio. Até porque as ações elas tendem a se valorizar cada vez mais no longo do ano, claro, aliás, no longo do tempo, né? É claro que você tem que escolher ações boas, né? Mas porque elas tendem a se valorizar mais? Porque elas são empresas e elas podem utilizar o seu próprio dinheiro para investir nelas mesmas. Então, na teoria, isso daí vai gerar um crescimento de receita, crescimento de lucro e o crescimento do valor da própria ação. Já os fundos imobiliários, eles têm que distribuir de dividendos, se eu não me engano, 90% de tudo que ele tem de receita, né? Então sobra muito pouco, é 95%, sobra muito pouco para ele reinvestir nele mesmo. Então, quando é um fundo imobiliário de papel, que é o caso do MXRF11, ele não vai ter uma valorização grande, né? Porque eles são letras de crédito imobiliário. Já é diferente se fosse um fundo imobiliário físico, porque ele iria ter a valorização do imóvel. Sem perca de tempo, eu estou aqui no site Investidor 10, vamos ver algumas informações da ação da Petrobras, que é a ação que a gente vai usar aqui, né, para ver quanto que renderia mensalmente. Ela teve uma valorização de 30% em 12 meses, então olha só, aqui a gente já pode ver uma valorização da ação e está trazendo um dividendo yield de 16,49%. Aqui o gráfico nos últimos 5 meses, aliás, 5 anos, né? Essa ação, especificamente, ela cresceu. Claro que você pode pegar a ação que caiu o valor. Agora, comparando com o MXRF11, ele custa menos de R$ 10, teve uma valorização de apenas 1% nos últimos 12 meses, e ali nos últimos 5 anos, ele não teve ali um crescimento tão exponencial quanto a Petrobras. É claro que a Petrobras, ela nos últimos anos, ela estava muito descontada. Então, quem conseguiu comprar a Petrobras a R$ 4 ali e hoje está custando R$ 38, conseguiu fazer um baita negócio, né? Está tendo um dividendo yield muito maior. E é o caso também, olha só a Petrobras, ela pagou um dividendo yield lá em 2022 de 60 e quase 68%. Isso é muita coisa. Eu desconheço uma ação que pagou um percentual de dividendo tão grande, né, nos últimos anos. Comente aqui se você sabe de alguma ação. E os fundos imobiliários, claro que não vão conseguir pagar um dividendo tão grande uma vez ou outra, né? Aqui a gente pode ver que o MXRF11 ele mantém uma constância ali de pagamento de dividendos que no máximo ali 13 centavos. Mas já é uma questão interessante, que olha só, os dividendos yield do MXRF11 ele é constante, já da Petrobras aqui não paga todos os meses. Por exemplo, paga no mês 11, mês 12, mês 11 de novo, mês 9, mês 8, mês 6, mês 5. Então aqui basicamente paga 2 vezes por trimestre,
vai dar 2, 4, 6, umas 8 vezes no ano. Então, mesmo assim, não é um dividendo ali, e também não vai ser, né, o mesmo dividendo todos os meses. Às vezes você vai pagar, por exemplo, 52 centavos, ou algum mês 7 centavos. Vai pagar 84 centavos, mas também no outro mês vai ser 3 centavos. Então tem esse quesito, né, que não paga todos os meses, mas às vezes paga mais do que menos. Que já é o contrário que a gente busca num fundo imobiliário, que é aquela renda passiva, que vai pagar todos os meses basicamente o mesmo valor. Mas só lembrando que o MXRF11 ele é um fundo de papel que investe em letras de crédito relacionado a imóveis. Então ela não investe em um imóvel físico, por exemplo, né? Que alguns fundos imobiliários investem, tem seus móveis físicos lá, que aluga para centro logístico, aluga para shoppings, aluga para hotéis, alugam, enfim, né? São um prédio mesmo, um prédio real, que daí faz ali o seu aluguel e paga os dividendos através dessa receita do aluguel. Esse aqui é um fundo de papel, então, como eu falei anteriormente no vídeo, a gente não vai ver um crescimento tão grande. O MXRF11, eu acredito que teve um crescimento ainda nos últimos 5 anos, porque teve a sua popularização. Ele era um fundo imobiliário, né, que há uns anos atrás, né, todo mundo falava por conta do seu preço, que era muito atrativo, sempre foi ali na faixa de 7, 8, 9, 10 reais. Sendo que os outros fundos imobiliários que tinha já era na faixa de 80, 90, 100 reais. Então o MXRF11 ele abriu essa barreira de entrada para ali, investidores que queriam investir com 10, 20 reais. Então eu acho que é por isso que o MXRF11 ele cresceu tanto nos últimos anos, mas o fundo de papel não tem essa tendência de crescer muito ao longo dos anos. Agora, para a gente fazer essa comparação, foi comprado 1.492 ações de Petrobras a R$ 33,00 e 4.560 ações do MXRF11 a quase R$ 11,00 há um ano atrás. Vamos ver agora o pagamento de dividendos mensal. Então aqui nos primeiros meses, a Petrobras não estava ali válida para receber dividendos, né? Até porque eles anunciam no mês e pagam 2, 3 meses depois. Então, nos primeiros meses, foi mais ou menos ali o provento do MXRF11, que vai dar mais ou menos 1% ao mês, que estava dando, por exemplo, primeiro mês, R$ 501, R$ 501, R$ 501. Então, os 3 primeiros meses pagou R$ 501, somente o MXRF11, porém, quando a Petrobras paga, já seria uma renda, por exemplo, de R$ 1.300. Ali, no caso, pagou no mês 2, a Petrobras deve ter pago ali uns R$ 800, com base nas ações, na quantidade de ações que eu tinha, né? Então você receberia ali no mês 2 de 2024 R$ 1.300, que é quase um salário mínimo. Mês 5 pagou dividendos também, então seria R$ 1.400. Então, no mês 4 seria ali R$ 456, o MXRF11 estava ali pagando, começou a pagar um pouco menos do que 1% ao mês, porque se desse 1% ao mês, daria mais ou menos ali uns R$ 500. Mas agora, aqui no mês 5 e no mês 6, teve ali o pagamento de dividendos da Petrobras e esse valor já seria bem exponencial. Por exemplo, seria uma renda de R$ 2.600. Olha só, Petrobras aqui nesse mês você receberia R$ 2.100. Já uma diferença muito grande. Então, se você quer viver de renda, né, é fundamental ter essa diversificação de ter fundos imobiliários e ações. Fundos imobiliários vai pagar todos os meses, ações não todos os meses, mas quando pagar vai dar ali uma porrada, né, no aumento dos dividendos. Também, né, no mês 6, mesma coisa, R$ 2.600. E daí agora, no mês 7, 456. No mês 8, R$ 1.117, R$ 1.172. No último mês, R$ 410. Que a gente pode ver uma queda do pagamento de dividendos
do MXRF11. Então já não estava mais pagando ali seus 12% ao ano, estava ali na faixa de 10% e também caiu esse dividendo yield. Vamos ver agora qual que pagou mais dividendos. Coloquei aqui o MXRF11, pagou 5 mil e a Petrobras pagou ao todo R$ 9.100. Aqui até o mês 10, porque ele não está, se eu não me engano, dividendos futuros, mas já tem dividendo provisionado para novembro e também para dezembro. Então a média de Petrobras deu R$ 700, mas vamos ver os dois todos. A média então seria R$ 1.100. R$ 1.100, né, neste ano inteiro, contando com dezembro e também novembro. Porém, se a gente pegar esse 14 mil, vamos fazer o cálculo aqui, calculadora. Vamos pegar o 14.654, 14.654 dividido por 12 daria uma média de R$ 1.200. Isso, né, diversificando com MXRF11 e também a Petrobras. Se fosse somente MXRF11, daria na média de R$ 1.000 ali mais ou menos, porque começou pagando 1% ao mês e depois já estavam pagando um pouco menos. Então daria mais ou menos R$ 900 a R$ 1.000 por mês. Na questão da valorização, a carteira aqui valorizou 2% e a Petrobras trouxe uma valorização de 14% e o MXRF11 acabou, né, caindo 10% o seu valor do papel, estava quase R$ 11 e agora está quase R$ 10. É claro que essa comparação não se diz ao todo, né? Não é porque Petrobras valorizou que qualquer outra ação valorizaria e um fundo imobiliário cairia. Foi a questão, né, da época do ano, de alguns eventos, né, na questão de Petrobras, tá pagando bastante dividendos, acaba dando um pouco mais barata a ação, o MXRF11 talvez estava no topo histórico, o valor da sua cota, e acabou caindo, né? Então, se por exemplo fosse trocar, colocar outro fundo imobiliário e outra ação, o resultado poderia ser ao contrário. A ação poderia cair e o fundo poderia aumentar. Mas basicamente, o vídeo de hoje foi esse, então você receberia mais ou menos ali R$ 1.300 mensalmente, R$ 1.200, e te deixa aqui o incentivo, né, de começar investindo já para pegar uma valorização das ações e também ter uma renda passiva no futuro. Sempre diversificando, que aqui eu mostrei essa diversificação, mas também eu vou deixar um outro vídeo aqui que eu somente investi em fundos imobiliários R$ 100.000, aliás, eu somente investi em ações R$ 100.000 e vai estar aqui o comparativo desses dividendos recebidos. E eu já deixo um adendo, né, que tem mês que você não recebe dividendos, mas tem mês, né, que é uma chuva de dividendos.